Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui hoje reunidos para a audiência pública que fica determinado pelo prefeito municipal de Assis para discutir o projeto elaborado pelo Poder Executivo, que já foi aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONDEMA, e Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CONDURB, em reunião realizada no último dia 29 de agosto. Hoje é dia de apresentação do Plano de Resíduos Sólidos, projeto elaborado pelo Poder Executivo e, segundo o prefeito, há necessidade de atender a uma exigência do Ministério Público e somente com esse plano é possível estabelecer estratégias para trabalhar a questão. Eu convido para a composição da mesa a secretária dos Negócios Jurídicos, Marina Antunes. E ainda para discutir esse plano apresentado pelo Executivo, eu convido para a composição da mesa o secretário de Obras interino de Meio Ambiente, Clóvis Marcelino. O assistente técnico de planejamento, Fábio Nosaki. E convido ainda o senhor Leandro Dias, engenheiro ambiental, responsável pelo plano de resíduos sólidos, que será apresentado nesta noite. Para o seu boa noite, com a palavra a presidente e secretária dos Negócios Jurídicos, Marina Antunes. Boa noite. Boa noite, Nilton. Boa noite a todos. Como bem dito pelo Nilton Matos, nós viemos aqui essa noite, então, trazer à discussão o plano de resíduos sólidos, que já foi amplamente discutido nos conselhos CONDURB e CONDEMA, e lá unanimemente aprovado. Então, estamos aqui hoje com a finalidade de apresentar o plano publicamente e ouvir sugestões ou eventuais sugestões da população para que possam ser acrescentadas as ideias ou não ao plano de resíduos sólidos. Esse plano é um plano que visa, primeiramente, atender a exigências do Ministério Público, tendo em vista que a Prefeitura sofre hoje diversas ações pela ausência desse plano, que há 14 anos tramita aqui na Prefeitura para que possa ser aprovado. De posse desse plano, é possível também buscar recursos financeiros para que possamos investir, então, em aterro sanitário, em coleta de lixo, enfim. O plano foi elaborado pelo nosso engenheiro Leandro Dias, supervisionado pelo assessor de planejamento, Fábio, e pelo secretário de Obras interino do Meio Ambiente, Clóvis. Eu dou a palavra, então, ao Clóvis. Boa noite a todos, né, os vereadores aqui presentes, Vinícius Simile e Gordinho da Farmácia. Obrigado pela presença de vocês aqui, que engrandecem as discussões. Aos advogados também, Leandro e Renato, obrigado pela presença, aos demais funcionários da Prefeitura e aos populares. Eu dou, então, a palavra ao secretário do Meio Ambiente interino para que possa fazer a exposição para vocês. Boa noite, obrigada. Boa noite a todos. Grande prazer nós estarmos aqui hoje, nessa audiência pública. Esse plano de resíduos sólidos, já há 14 anos, estava em estudos. E nós não conseguimos, não se conseguia um direcionamento, uma aprovação ou chegar-se a um resultado positivo do mesmo. E agora, a necessidade do município em estar se adequando, não só a este plano, mas aos outros planos de mobilidade urbana, plano diretor, drenagem, saneamento básico, entre tantos, e também o plano de resíduos sólidos. Haja vista que, para que nós consigamos um horizonte, um foco, de fato, para irmos ao encontro da situação em que se encontra hoje o nosso município, em especial no nível de resíduos sólidos,
nós temos, então, a necessidade de estarmos consolidando esse plano. O município passa por um momento, em especial agora, em relação a descartes, por exemplo, irregulares, que são desesperadores. Nós promovemos a limpeza em determinadas áreas e logo depois, 1 hora, 2 horas depois, 1 semana, já está totalmente tomado. E nós não temos nenhum horizonte e tampouco uma legislação que nos permita a tomada de decisão. Sem contar a necessidade de adquirirmos ou conseguirmos verbas específicas para a consolidação dessa situação em que se encontra o município. Por isso, o senhor prefeito, então, determinou logo no início da gestão que nós trabalhássemos em todos os planos que estão em andamento de fato, mais especificamente com o Leandro, esta dos resíduos sólidos, para que nós, então, pudéssemos dar prosseguimento nessa situação caótica do município. E é isso que nós estamos hoje aqui. O Leandro vai fazer a apresentação desse plano, do que se foi pensado, de qual o norte que nós teremos, o que nós podemos estar aproveitando de fato com o plano em si, e que a gente possa, dessa maneira, estar nos orientando de uma maneira profissional. Saímos daquela parte empírica, do achismo, de fazer aquilo que nos vinha à cabeça e traçar por um caminho de um profissional conhecedor da área, para que nós possamos trabalhar, então, de uma maneira profissional. Sejam todos bem-vindos, obrigado pela presença, né, dos vereadores, conforme a Marina já colocou, e de todos os presentes aqui, um amigo de longa data que eu não via, Martinho, entre outros aí. Muito obrigado pela presença de vocês. Passo a palavra, então, para o nosso assessor de planejamento, Fábio, para que faça as considerações. Boa noite a todos os presentes, obrigado pelo convite e desde já é uma satisfação estar aqui e sempre que convocado comparecerei para auxiliar esclarecimentos técnicos que possam surgir. E fui incorporado recentemente à Prefeitura Municipal de Assis e já cheguei com esse plano em um nível avançado, né, de desenvolvimento pelos grupos de trabalho que compunham esse desenvolvimento desse trabalho, pelos conselhos do Condurb e do Condema, e então eu pude contribuir com algumas discussões e compreender a real necessidade disso, o quão é importante termos esse plano, que apesar de não ter sido aprovado anteriormente, chegou agora a hora definitiva de termos esse primeiro plano. Teremos oportunidade sempre de aumentar os conteúdos, complementar questões que possam estar ainda ausentes nesse plano, né? Contemplar isso para as próximas, as futuras gestões. E é muito importante esse trabalho para termos como angariar recursos para resolver esse problema de resíduos sólidos em Assis, que é um problema tão sério. E agradeço aqui a oportunidade mais uma vez e desde já me coloco à disposição. A Secretaria de Meio Ambiente está de portas abertas também para quem quiser fazer alguma contribuição em quaisquer assuntos relacionados à gestão pública. Muito obrigado. Bom, então, a palavra com o engenheiro técnico Leandro Dias, que fará a apresentação para vocês em slide. Acho que já... Se você quiser ir para lá. Se puderem, por favor, abaixar... Isso, obrigada.
Boa noite. Enquanto vai ligando aí, bom, eu acompanho a elaboração do plano de resíduos de Assis desde o ano de 2013, quando eu estava à frente do CIVAP, e fui convidado recentemente pela Prefeitura para fazer a atualização do plano e também algumas correções necessárias para que esse plano fosse aprovado e o município pudesse tocar ele em frente, né, seguir com ele, porque enquanto o plano estava sendo elaborado, por esse período que o Clóvis comentou, de 14 anos, quem perdeu foi o próprio município, porque depende do plano aprovado para que verbas venham para o município para fazer o gerenciamento do resíduo no município, né. Então, essa é a tamanha importância da necessidade de aprovação do plano, tá? O plano ele é baseado na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, e deveria estar pronto em janeiro de 2012, ele deveria estar pronto. Como ele não foi finalizado pela Prefeitura, entramos em 2013 tentando essa elaboração, e por conta de discussões dentro dos conselhos, esse plano acabou sendo protelado e estamos aqui hoje para aprovação. Tivemos aprovação pelos conselhos na semana passada e agora para finalizarmos e apresentar esse plano para toda a população hoje, tá? Então, baseado na Lei 12.305, atendendo o artigo 19, onde existem todas as premissas que deve conter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos, esse plano está contemplando, tá, o artigo 19, e os itens abordados no plano, que é dividido em dois volumes, sendo o primeiro o diagnóstico, que mostra a fotografia, né, do município, qual é a atual situação do município com relação aos resíduos sólidos, e o prognóstico, onde traçamos algumas possíveis ações, mas principalmente, que é o que eu vou apresentar aqui hoje, as metas que nós estipulamos para resíduos sólidos no município. Diante dos problemas que encontramos no diagnóstico, traçamos algumas metas e propomos algumas ações para atingirmos essas metas, tá? Dentre os itens que foram abordados no plano, estão os resíduos domiciliares, comerciais, da coleta seletiva, varrição pó de capina, construção civil, os volumosos, do serviço de saúde, grandes geradores, serviço de transporte, zona rural, saneamento, resíduos cemiteriais, os especiais, onde entram aí os resíduos da logística reversa, como os pneus, as pilhas, as lâmpadas, as áreas contaminadas no município e a educação ambiental, que é um dos pilares aí para a gente conseguir atender esse plano, certo? Então, a primeira meta que a gente tem para discutir aqui é com relação aos resíduos domiciliares, com relação à redução de custo de destinação final dos resíduos, tá? Todos hoje sabem que o resíduo de Assis é destinado a um aterro sanitário particular do município de Quatá. Isso tem um custo elevado para o município e a proposta é de que se reduza esse custo ano a ano, tá? Colocamos aí uma meta de 5% ao ano e ações como a redução, a educação da população, o aumento da coleta seletiva, vão trazer benefícios e fazer com que o município possa atingir essa meta de redução aí de 5% ao ano, tá? Cumprimento e atendimento das legislações, ou seja, nós temos legislações ambientais que falam de resíduos sólidos domiciliares, ou seja, da destinação correta desses resíduos, levando eles para aterros sanitários ou dando uma outra destinação adequada. Temos legislações trabalhistas com relação aos catadores, tá? Temos uma possível nova norma regulamentadora do Ministério do Trabalho vindo para falar só de coleta de lixo domiciliar. Então, precisamos olhar atentamente as legislações para que possamos atender
dentro do plano, né, o município possa atender completamente toda essa legislação. Tá? E dentro do plano existem algumas ações propostas para isso. Com relação à coleta seletiva, a proposta é do aumento da coleta em 5% ao ano. Ou seja, ela vem de encontro com aquela primeira meta que estipulamos de redução da coleta convencional. Se eu aumento a coleta seletiva no município, em consequência disso, eu vou diminuir a coleta convencional. Tá? Eu ainda, estudos que foram feitos no município de Assis, em 2015, foi feita a última gravimetria que temos, cerca de 30% ainda do lixo convencional, tá, do que é destinado a aterro, é passível de reciclagem, certo? Então, o aumento da coleta seletiva vai incrementar a redução da destinação final do resíduo convencional. Tá. Com relação à varrição pó de capina, tá? Tentamos aí, vamos buscar atingir 85% de satisfação dos serviços que serão prestados à população e 85% do cronograma. Mas como eu vou atingir isso? Primeiramente, a prefeitura precisa disponibilizar e informar a população quais são os serviços que ela vai prestar. Tá? E, diante disso, montar um cronograma e aí permitir que a população consiga, né, ter acesso a esses serviços e, por consequência, avaliar os serviços prestados pela população. Diante disso, propõe-se a meta de 85% de atingimento, tanto da solicitação, quanto do atingimento ao cronograma das ações propostas. Certo? Criação de local apropriado para destinação de resíduos volumosos. Tá? Esse é um grande problema no município de Assis. Nós temos diversos pontos de destinação irregular, tá, no município, principalmente com relação aos resíduos volumosos, mas temos também resíduos de poda, resíduos de construção civil, resíduos domiciliares sendo jogados, né, sendo descartados em locais diversos do município. Por que isso ocorre? Muitos desses resíduos não têm um local de destinação adequado. Onde se descarta resíduo volumoso hoje no município de Assis? Nós não temos. E, diante disso, começa a se criar um cenário onde eu posso descartar, né, nas áreas de periferia da cidade, que é o que ocorre. Então, a criação de um local é o primeiro passo para se evitar problemas aí com resíduos volumosos. Certo? Após se criar um local correto para essa destinação, a espécie de ecopontos, não aqueles ecopontos que tínhamos lá em 2014, 2013, ecopontos diferenciados, com controle, com gestão do que está entrando lá dentro e também com locais próprios para a destinação desse resíduo, certo? Depois de criar, né, esses locais para a destinação correta dos resíduos, né, precisamos também dispor de um serviço que destine esse resíduo no município. O ecoponto ele trabalha na forma de uma entrega voluntária de resíduo. A ideia é também criar um serviço de coleta desse resíduo em todos os locais. Que a população que não tem a possibilidade de levar esses resíduos volumosos, que tem uma logística um pouco mais complicada, né, para poder se criar uma forma de dispor esse resíduo pela prefeitura, certo? Com relação a resíduos de serviço de saúde, eu enxergo aqui um dos maiores custos do município com relação à quantidade de resíduo gerado. Tá? O resíduo de serviço de saúde é um resíduo caro para ser destinado, existe uma logística um pouco complexa, uma série de normas a ser seguidas, e isso encarece a sua destinação. Tá? Diante disso, propôs-se uma meta de redução também de 5% ao ano, para, com isso, reduzir os custos de destinação desse resíduo. Como atingir essa redução? Tá? Com o gerenciamento correto e a gestão dos estabelecimentos que geram esse tipo de resíduo. Hoje, a prefeitura, já por meio de uma nova licitação, ela já faz a destinação apenas de resíduos públicos. Os resíduos particulares são por conta do gerador.
Porém, eu preciso gerenciar esse gerador e verificar se ele realmente está destinando corretamente esse resíduo ou se ele não está dispondo ele clandestinamente. Tá? Existe uma série de ações a serem efetuadas pela Prefeitura para que essa gestão ocorra da melhor maneira possível e ocorra um controle diante desse tipo de resíduo no município. Tá? É muito importante que esse controle exista para que os resíduos não sejam destinados de maneira incorreta. Tá? Da mesma forma, os resíduos industriais e os grandes geradores. Quem são os grandes geradores? Todos aqueles que geram mais de 200 litros de resíduo por dia. Isso está estipulado dentro do plano. Tá? É quase que um padrão aí de vários municípios brasileiros trabalham dessa maneira, onde todo estabelecimento que venha gerar mais do que um tambor de resíduo diariamente é considerado um grande gerador. Esse grande gerador tem responsabilidade sobre o seu resíduo perante a Política Nacional de Resíduos Sólidos e ele deve destinar o resíduo da maneira correta. Para isso, para eu saber se ele realmente está destinando, também precisa existir um processo de gestão, um conhecimento de todos os empreendimentos que gerem esse tipo de resíduo, bem como um controle para verificar se ele está realmente destinando o seu resíduo da maneira correta. Também, para isso, deve-se criar uma legislação, né, especificando essa quantidade de 200 litros de resíduo por dia para os grandes geradores e obrigá-los, aí, além da lei federal, obrigá-los eles dentro do município a realizarem a sua destinação correta. Ok? Para resíduos de óleo comestível, eu trago esse resíduo à tona por ser um resíduo que tem um impacto muito grande ao tratamento de efluentes. Ok? Quando a gente acaba jogando o óleo comestível pelo ralo da pia, a gente acaba mandando ele para as redes de esgoto, onde eu posso estar entupindo, de certa forma, as redes, né, trazendo aí uma maior manutenção às redes de esgoto, e quando ele é destinado de maneira incorreta, ele pode contaminar solo e água. Então, apesar de um resíduo, de certa forma, simples, de simples tratamento, ele traz um grande mal ao meio ambiente, e por isso também precisa ser precisa ter uma observação de perto com relação a ele. Resíduos cemiteriais. Esse é um tipo de resíduo também que não é um problema só de Assis, é um tipo de resíduo que vários municípios em todo o país têm com a sua destinação, porque são resíduos contaminados com necrochorume. Ou seja, eu não estou falando aqui dos resíduos de vela, resíduos de flores dos cemitérios. Eu estou falando de resíduos que são retirados dos jazigos. Tá? Restos de caixão, restos de roupas. Quando há uma limpeza do jazigo, uma retirada de ossadas, esse resíduo é um resíduo contaminado que não pode ser destinado de qualquer maneira. E, normalmente, ele é queimado dentro do terreno do cemitério. Tá? Então, também é um resíduo que merece uma atenção especial e uma destinação adequada, muito semelhante aos resíduos do serviço de saúde, porque o estilo de contaminação que ocorre em ambos é bastante semelhante. Resíduos de óleo lubrificante, assim como os resíduos industriais, são resíduos de alta toxicidade, ok? Eles já apresentam um comércio grande, tá? Onde empresas recolhem e pagam por esse resíduo, porém, é necessário que haja uma gestão e um conhecimento da prefeitura daqueles estabelecimentos que trabalham com esse tipo de resíduo. Tá? Da mesma forma que deve ocorrer com o resíduo industrial, a gestão desse tipo de resíduo de óleo lubrificante tem que ser do conhecimento da prefeitura, quem são os geradores, para onde eles estão mandando e se estão mandando da maneira correta. Ok?
As áreas contaminadas dentro, dos limites do município, tá? Entram nessas áreas aterros, o antigo aterro sanitário, o atual aterro de inertes, todas as áreas de destinação inadequada de resíduos, tá? Constituem as áreas contaminadas do município, e todas elas precisam de um plano de encerramento. Por que esse plano de encerramento? Eu preciso definir qual vai ser a maneira com que eu vou tratar aquela área após a retirada do lixo, né, no caso das áreas contaminadas aí por disposição irregular, ou também qual vai ser a tratativa que eu vou dar para aquele ambiente após cessar a sua vida útil, no caso que é o aterro sanitário, próximo ao horto, o antigo aterro sanitário, e também o aterro de resíduos inertes. Okay? Qual vai ser a tratativa que eu vou dar para essa área depois que ela for encerrada? O seu encerramento deve ser feito da maneira correta, e também quais são os usos futuros que eu vou poder dar para aquela determinada área. Com relação ainda às áreas de disposição irregular, para que eu faça, eu dei a ideia de criar uma área de disposição correta dos resíduos, porém, até que a população se acostume ou seja forçada a fazer essa destinação nessas áreas corretas, ainda vai haver uma certa disposição irregular. Então, é preciso que a prefeitura acompanhe todas essas áreas de disposição irregulares atuais, mesmo a partir do momento que criar um novo ponto de entrega voluntária, para que essas áreas sejam constantemente limpas e não acabem virando lixões aí pela cidade, como ocorreu com os ecopontos lá em 2013, 2014, quando eles foram criados. Eu crio um ecoponto da maneira correta, mas eu também tomo cuidado de manter aqueles lugares que a população tinha o costume de levar o lixo, né, sempre limpo, sempre controlado. Quando eu comecei, eu falei de educação ambiental, que ele era um dos pilares desse plano, né. Existiram muitas discussões dentro do CONDURB e do CONDEMA com relação à educação ambiental, dizendo que deveriam existir projetos, apresentação de projetos no plano de gerenciamento de resíduos, de projetos de educação ambiental. Os projetos de educação ambiental devem existir em toda essa gama de tipologias de resíduos que a gente falou aqui. Mas o projeto ele tem que ser criado a partir do problema. Eu não posso colocar o projeto dentro do plano não sabendo se eu vou seguir aquele projeto ou não. E outra, o projeto ele vai vir após o plano para conseguir arrecadar a verba. O problema tem que estar levantado no plano e o projeto vem para solucionar aquele problema levantado. Então, a educação ambiental, ela é uma proposta que ela deve existir em todos os módulos relacionados a resíduos já apresentados no plano. Ela não deve ser um projeto único ou um projeto isolado, por exemplo, só com a educação infantil no município, ou só com os adultos. Ela deve permear entre todos os âmbitos da sociedade e deve ser constante, porque a educação ambiental, quando ela não existe, querendo ou não, a população acaba não cumprindo com o que ela está propondo, com que os projetos de educação ambiental propõem. Por isso, ele tem que ser constante e permear entre todos os âmbitos da sociedade para atingir aí o maior número de pessoas. Então, a educação ambiental é um capítulo do plano, porém, ela tem que, é mencionado no plano que ela deve permear entre todos os outros capítulos, né, entre todos os outros resíduos citados. Fiscalização. A gente sabe que é até uma desculpa muito utilizada por todos os órgãos públicos hoje em dia, né? Não só pelas prefeituras, mas por todos os órgãos, por exemplo, a polícia, o bombeiro, que falam sobre falta de contingente, né? Falta de pessoas para a realização das tarefas. Porém, eu não tive como escapar, nessa questão da fiscalização, de falar sobre o aumento do quadro de fiscalização. Por quê? Se eu estou propondo, se o município está disposto a fazer tantas mudanças
para buscar atingir as metas que estão propostas no plano. Não adianta nada fazer tudo isso e não fiscalizar depois, porque a população, querendo ou não, acaba aprendendo somente, né, quando pega no bolso dela, quando alguém pisa no calo. Então, a fiscalização é necessária para que as ações propostas comecem e continuem, né? Elas não parem no meio, a ação não pare no meio, ou um ponto de descarte irregular que foi limpo, volte a ser um ponto de descarte, que a população pare de arrecadar os resíduos recicláveis, né? Pare de separar para a cooperativa, enfim. E a análise financeira, né, rebate aí na melhoria da gestão dos indicadores com relação a resíduos sólidos. Existe uma frase de Peter Drucker, que eu gosto bastante, que é: você não pode gerenciar se você não pode medir, né? Um grande problema encontrado durante a elaboração do plano foi que vários setores da prefeitura, que estão relacionados a resíduos sólidos, não tinham a mensuração de algumas questões que a gente aborda no plano, tá? Por não ter essas mensurações, né, muitas vezes foi difícil conseguir, muitas vezes foi até impossível conseguir esses valores, ok? Então, a prefeitura precisa tomar um caminho de uma melhoria da gestão de todos os seus indicadores de resíduos, para que ela possa, primeiro, saber se está cumprindo esses redução de 5%, aumento de 5%, conclusão de 85%, né, que são valores aí relacionados às metas, e depois, para poder ter em mãos o que ela está fazendo e poder sempre buscar melhorias, ok? Se ela não conseguir gerenciar os seus resíduos por meio de indicadores, por meio de valores, né, palpavelmente, visualmente falando de resíduo, é meio complicado, porque o centro da cidade está muito bonito e a periferia não. Então, a gente precisa de números também com relação a resíduos para poder gerenciar da maneira correta, ok? Eu peço até desculpas pela explicação ser um pouco rápida, porque o tempo era um pouco curto e o trabalho também é bastante extenso, tá? O plano ficou disponível para consulta, né, para aqueles que quisessem consultar. Foi aprovado pelos conselhos aí depois de uma longa discussão. Eu estou trabalhando em cima desse plano já há 6 meses, né, discutindo com os conselhos, e a gente acabou trazendo aqui, principalmente as metas para discutir, com algumas proposições de ações a serem efetuadas para buscar a meta. Porém, a ideia do plano não é ser um plano fechado, um plano engessado. A ideia é ser um plano aberto, onde essas metas precisam ser cumpridas. Porém, as ações que vão ser efetuadas para o cumprimento dessas metas, elas ainda podem ser discutidas dentro dos conselhos, elas ainda podem, a secretaria ainda pode propor outras ações a serem efetuadas, sempre buscando a conclusão daquela meta proposta, okay? Essa é a ideia, fazer com que o plano seja aberto, para que a prefeitura não fique engessada em tomar ação A, B ou C. Ela possa tomar um alfabeto de ações, mas para que se busque o cumprimento da meta, que é uma meta mais generalizada, que é o objetivo principal do município, fazer a gestão correta dos resíduos, ok? Então, obrigado e fica aberto a perguntas. Como eu acho que não ficou aberto para as inscrições, para que as pessoas pudessem dar o nome delas e pudessem falar,
Aqui na Câmara nós estamos com um problema que o microfone sem fio não está funcionando. Então, as pessoas que quiserem propor alguma sugestão, eu peço que levantem a mão para que vocês possam usar esse primeiro microfone aqui. Nilton, você pode ajudar, por favor, as pessoas? Obrigada. Alguém quer fazer alguma sugestão? O senhor, por favor, o senhor pode vir aqui no microfone? Isso. O tempo é de 2 minutos, ok? Para que você possa expor isso, para que todos possam falar. Obrigada. Bom, Leandro, boa noite a todos. Meu nome é Pablo, sou formado em Ciências Biológicas e atualmente aluno especial do mestrado em Biociências na Unesp de Assis. Queria parabenizar você, Leandro, pela explanação, achei ótima. Rapidamente, para as minhas dúvidas, você comentou no final da sua explanação que há uma dificuldade muito grande na quantificação dos dados atuais de coleta de resíduos domésticos, por enquanto, de coleta seletiva. Eu fico feliz por a Assis hoje bem ou mal ter um plano de resíduos sólidos, mas isso acho que seria fundamental, a questão de se quantificar quanto que é a coleta seletiva hoje em Assis. É 90% da cidade? É 80%, 50%? Se eu não me engano, entre 2008 e 2009, nós chegamos a 100% da cidade, só que a cidade cresceu, né? De lá para cá houve aí uma crise financeira que pode ter comprometido a coleta seletiva, por exemplo. Fora outros pontos que eu julgo importante, porque, por exemplo, se a gente estabelece uma meta de 5%, né, de aumento da coleta seletiva e 5% de redução dos resíduos domésticos, a gente precisa saber quanto que é isso, né? Que fica meio que vago, meio que tímido esse plano de resíduos. Então, eu não sei se é possível ainda buscar acrescentar essas informações, pelo menos as que tem, ou as mais recentes, né? De repente, até 2010, 2011, 2012, tem algum dado nesse sentido, para enriquecer esse plano. Então, fica como sugestão, né, se for possível, e também a parte de educação ambiental. Eu acho interessante a gente acrescentar que, em relação aos projetos que você comentou, Leandro, para que fossem abertos editais públicos, para que o Unesp, FEMA, as nossas universidades brilhantes que a gente tem aqui no município possam, né, inscrever projetos para desenvolver esses programas de educação ambiental nas suas diferentes áreas, né? Lixo hospitalar, coleta seletiva, lixo comercial e todas as outras que o plano de resíduos sólidos apresentados aqui contempla muito bem. Então, fica a minha contribuição e o meu parabéns a todos os envolvidos, ao CONDEMA e ao CONDURB por esse plano de resíduos sólidos. Obrigado. Obrigada, Pablo. Pode falar. Alô? Pablo, obrigado pelo agradecimento, pelos parabéns, desculpa. Com relação às quantidades, né, eu disse que nós tivemos dificuldades e, às vezes, nós não encontramos. Com relação à coleta seletiva, nós tivemos, sim, uma certa dificuldade ao acesso das informações da maneira que precisávamos, mas fomos garimpando, né, e acabamos conseguindo. Você falou que lá em 2008, 2009, a cooperativa atingia 100% do município. Ela ainda atinge 100% do município, porém a adesão da população é muito baixa. Ela abrange toda a área do município, mas a adesão da população ainda é muito baixa. Por isso, da quantidade de resíduos recicláveis presentes ainda no resíduo doméstico é muito grande, tá? Por conta dessa adesão da população. E uma das ações propostas campanhas pela própria cooperativa para que mais casas, né, mais munícipes possam fazer a separação, a segregação dentro das suas casas e possam estar entregando. Com relação, você falou de ficar um pouco vago. Nós temos hoje 45% de adesão da população e temos valores de peso, que eu não me recordo agora, que está no plano, que a cooperativa arrecada mensalmente em média. A ideia é fazer com que os 5% de aumento seja em cima da média arrecadada pela cooperativa atualmente. Ok?
Com relação à educação ambiental, a abertura de editais, eu gosto bastante da sua ideia, né, de abertura de editais para apresentação de projetos, só que esses projetos, tem que ser lembrado que esses projetos têm um custo, né? E, normalmente, a prefeitura ela vai dispor de um recurso para a execução de um projeto ambiental mediante o projeto ser apresentado a alguma instituição. Por exemplo, FECOP, FUNASA, tá? Que diante de um projeto de educação ambiental apresentado a esses órgãos pela abertura de um edital deles, venha o recurso para o município e aí sim o município consiga efetivar aquele projeto. Eu acho que a ideia sua das universidades do município é bastante interessante, só que eu acho que o caminho tem que ser contrário. Eu acho que os projetos devem ser apresentados à prefeitura, sem abertura de edital, para quando tiver um edital aberto dessas instituições financiadoras, aí utilizar esses projetos das universidades para conseguir. Porque a prefeitura ela precisa disso. Ela precisa dessa parceria com as universidades, tá, que vão elaborar esses projetos para poder buscar os recursos que vão estar disponíveis aí, que agora, mediante a aprovação do plano, vão estar acessíveis. Claro, por favor, mais 2 minutos. É isso mesmo, Leandro. Em relação à questão de editais, o município ele pode ou deve concorrer com os projetos, né, das universidades locais, dos cidadãos pensantes que a gente tem aqui em Assis hoje. Eu acho que isso torna até mais possível a obtenção de recursos, aí, tanto estadual quanto federal. E eu fiquei feliz de saber que existe uma possibilidade, sim, de quantificar esses dados, né? Por exemplo, em relação à coleta seletiva, porque daí a gente pode, no plano de resíduos sólidos, mostrar que nós pretendemos aumentar em 5% a coleta seletiva, só que esse 5% equivale, né, a uma porcentagem da população, entendeu? Uhum. Isso já torna o plano muito mais palpável, assim, a meu ver. Mais uma vez, obrigado e só isso. Obrigada. Alguém mais gostaria de fazer uso da palavra? Cledir, por favor. Boa noite a todos. Meu nome é Cledir, eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, eu trabalho no Departamento de Projetos. Só complementando a apresentação do Leandro, esclarecendo à população a questão do quantitativo dos resíduos, né, porque é referente à questão das metas também. Atualmente, a cooperativa faz a coleta de cerca de 200 toneladas mês, então já tem um parâmetro para isso, e a destinação final de resíduos domésticos está algo em torno de 1.900 a 2.200 toneladas mês. Isso varia muito de acordo com a época do ano. Épocas finais de ano, período de férias, tem um aumento quantitativo considerável nos resíduos. Mais um complemento, aí, um esclarecimento para a população presente. Obrigada. Algum dos vereadores fazer uso da palavra? Vereador Vinícius Simile. Boa noite, Marina, secretária, Leandro, Clóvis, Ricardo, né? Fábio, público aqui presente. Na verdade, elogiar o trabalho do Leandro no primeiro momento. Acho que, sano algumas dúvidas nossas, né, daqui da Câmara e da população como um todo. E penso eu que o principal gargalo, né, do lixo na cidade de Assis é o lixo domiciliar. E o que mais me incomoda na cidade de Assis hoje, eu não sei se isso depois esmiuçado no projeto, é o sistema de coleta, né? Aquela coleta em que você passa de casa em casa, montou o lixo na esquina, e aquele lixo fica ali até o caminhão passar, ou, enfim. E, inevitavelmente, às vezes, com questão de chuva, enfim, isso é levado a rua abaixo e você perde todo um trabalho que foi feito. A pergunta que eu faço é se
porventura, existe a possibilidade, ou no plano, no projeto, de estabelecer contentores de lixo em algumas situações, em alguns bairros, ou ideal seria em todos os bairros, mas contentores localizados para que a população pudesse também destinar esse lixo, ajudando tanto o lixo seletivo quanto o lixo domiciliar de uma maneira geral. Se existe essa possibilidade e qual o custo, em média, desses contentores para o município de Assis, de acordo com o seu tamanho. Se existe uma ideia, porque vendo a cidade de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, parece-me que ela é uma cidade que aderiu 100% a esse sistema de coleta de contentores. E Assis, eu acho que poderia, em alguns bairros, começar esse sistema de coleta seletiva, separando o lixo residencial e o lixo reciclável. Era só essa a minha pergunta. Com relação ao tipo de coleta empregado, esse é o tipo que você mencionou, é o conhecido a coleta por bandeiras, né, onde o caminhão passa por vias principais e os coletores vão amontoando os resíduos em pontos estratégicos para o caminhão passar o mínimo de vezes possível. O plano ele fala das possibilidades, sim, tá, que fala da coleta porta a porta, do sistema de bandeira e também do sistema de contentor. Há alguns anos, o município de Assis fez um levantamento monetário para a instalação de contentores em um bairro da cidade, no Parque Universitário, e só o Parque Universitário ficaria em R$200 mil, tá, para a instalação de contentores. Todos eles têm pontos positivos e negativos. Tá? A questão do contentor, você mesmo citou, melhoraria, desculpa, o sistema de coleta, digamos assim, visualmente, por não ter o acúmulo, né, nas ruas, né, mas também existe a possibilidade de vandalismo, é muito grande, né, porque são contentores de polietileno, né, de plástico, e o custo dele também é bastante elevado. Porém, temos também, além da estética, a questão da agilidade no processo de coleta, por conta de utilizar menos caminhões, né? O caminhão encaixa no contentor, joga para dentro e devolve ele. E aí tem também a necessidade de higienização desses contentores, para evitar mau cheiro, etc. Então, a grande trava para isso, eu acredito que seja o custo. Tá? Porém, com o plano agora aprovado, mais uma vez dizendo, é possível acessar algumas verbas, e para isso vão ser necessários os projetos aí, seja para instalação em determinados bairros da cidade, primeiramente, seja para instalação em todo o município, mas agora tem a possibilidade de acesso à verba para, se a prefeitura decidir utilizar esse método, agora ela pode. Alguém mais gostaria de falar? Vereador Gordinho. Opa! Desculpa, Gordinho. Boa noite a todos. Sou o Dr. Valdemar Clemente, sou advogado. E hoje eu apresentei justamente na Secretaria do Meio Ambiente um problema sobre as marcações que estão sendo coisa de plantação de árvores. Tudo bem. A plantação de árvores é importante, ela causa, dá condições de ter uma sombra, né? Mas também causa muitos prejuízos. Vamos supor, o meu vizinho plantou uma árvore lá. Se ele juntar aquele lixo e pôr num saquinho para depois ser levado, tudo bem. Mas ele vai jogar no vizinho do lado e vai acumular todo esse lixo. Eu fiz uma apresentação, até o engenheiro vai verificar depois no meio ambiente, e essa apresentação justamente na na José Teodoro, onde eu moro, eu tenho um predinho ali. Se eu plantar uma árvore ali, já aconteceu isso, eu vou ter uma escada para ele me subir lá em cima, que já me roubaram a minha casa, né? E levar o que eu tenho lá dentro, né? E leva mesmo. O cara tem uma oportunidade, uma escada ali para ele subir. E na rua Maestro Augusto Matias, onde eu tenho meu escritório, né? Eu já tirei essa árvore, porque ela estava causando o que é? Cupim.
E esse cupim estava entrando dentro da minha casa, e das casas vizinhas também, e corroendo os móveis que ali estavam. Então tem que ter um certo limite, porque já tem árvores demais já. Agora um certo limite para poder, nós nos podemos ter uma maneira de solucionar certos problemas da nossa cidade também, como é os resíduos sólidos, né? E essas árvores também causam resíduos sólidos, né? E eu já apresentei coisa, quem vai examinar é o nosso engenheiro, que fez uma boa explanação aqui, e cumprimento a mesa, né? E que Deus abençoe todos nós, que sem Deus nós não somos nada. E é isso que eu queria explanar. Eu tenho até fotografia de terrenos meus e de outros colegas aqui, que depois, se quiserem ver, que a turma coloca o lixo lá. Eles não vão colocar na rua para ser levado, eles colocam no terreno que aquele está vazio. Aí você vai na Sorocabana, na linha Sorocabana hoje, você encontra lá uma quantidade imensa de lixo. Apesar que a prefeitura colocou uns tubulões hoje, umas coisas aí, para poder não chegar até ali, mas estão fazendo isso, né? Então, a fiscalização não é só da fiscalização, coisa é a fiscalização nossa também. E que Deus abençoe todos nós, sem o nosso abenço de Deus, nós não estaremos aqui, né? Eu nasci nesse córrego aqui, que é o córrego do Jacu, na chacrinha do Lusitano ali, depois que fui subindo lá para cima, mas nós estamos aqui com 78 anos dentro de Assis, e Deus abençoe todos nós aí, né? Esse é o que ele vai ser verificado lá no meio ambiente, já está protocolado. Obrigado. Como o assunto não tem muito a ver com a parte de resíduos sólidos, a prefeitura vai avaliar posteriormente a solicitação do senhor, tá bom? Por favor, vereador Gordinho. Boa noite a todos, boa noite, Marina. Em seu nome, quero cumprimentar todos os presentes aqui. Primeiramente, dar os parabéns, né, ao Executivo também, por ter essa iniciativa de encaminhar, né, já ter esse plano para a nossa cidade. Acho que isso estava faltando no nosso município, sempre a gente cobrando também. Leandro também fez uma explanação, né, diferente. Para mim, que sou leigo no assunto, gosto de cobrar, né, Marcelino? Também quero dar os parabéns para o Pablo, também, que faz com que as nossas universidades, né, seja junta com o nosso município. Enfim, o meio ambiente hoje, né, sabemos que é uma bucha muito grande, Leandro, porque a gente não tem essa educação, né, nas nossas casas. Você falou que são poucas pessoas. No meu quarteirão, acho que só 2 pessoas que faz a coleta seletiva. Então é triste para a gente passa e verifica essa situação. Depois, uma das situações complicadas que eu vejo, não sei como essa ação do município voltada aos nossos coletores de lixo, que montou-as na esquina ou no meio da rua, aí passa carro, ou vem chuva, leva embora, enfim, eu acho que a gente tem que ter uma ação diferenciada. E outra situação, esses ecopontos, né? Não sei como nós vamos fazer. Até fiz uma limpeza em casa, fui até a cooperativa, lá tem aquelas caçambas lá fora. A hora que eu fui pegar um pedacinho de pau para jogar lá, o cara veio falar, não, aí não pode jogar. Mas eu jogar onde? Não tem onde jogar. Voltei, inclusive está lá em casa lá ainda. Então, essa é uma das situações que nós, né, estou falando como população, não temos ação, não sabemos para onde colocar. Então, Clóvis, nós precisamos essa ação o mais rápido possível, né? Não deixar mesmo, deveria ter mais fiscal, deveria ter mais algumas situações do nosso município, mas, enfim, o recurso são pouco, né? Mas é preciso de ações, né? E nós, como vereadores, né, tá aqui representando eu e o Vinícius, nós sempre cobrando, e somos cobrados também, Marina, junto à população, quais são as ações nossas. E as pessoas, muitas vezes, acham que nós, vereadores, temos que ter essa ação.
Não, nós temos que ter junto com a população e cobrando o executivo. Então, espero, o mais breve possível, que a gente possa ter essas ações no nosso município, para a gente poder resolver pelo menos uma boa parte. E dizer também, Leandro, eu acho que a cooperativa, não tem ninguém da cooperativa aqui, será que tem alguém da cooperativa? Fico triste, né? Algo que faz parte da cooperativa, faz parte do nosso município, injetamos dinheiro na cooperativa, todos os munícipes injetam dinheiro e ninguém está aqui presente para poder ouvir um pouco da explanação. Então, eu fico triste, Clóvis, por isso. Né? Aí depois venham cobrar falando coisa que não é o momento de falar, né, em discussões, quando já faltou verba, a primeira coisa que eles vem encostar nós vereadores para que a gente possa cobrar o executivo. Então, isso, fiquei triste por não ter ninguém da cooperativa aqui, e não faz 100% na nossa cidade. Isso é comprovado, não faz 100%. Né? Precisa fazer um trabalho diferenciado, melhorar essa ação, para a gente possa ter resultado, Cláudio. Então, é uma crítica em cima da cooperativa, que nós precisamos dela, mas ela também tem que dar seu eu para o nosso município e fazer as coisas diferentes. Né? Melhorar, capacitar esses coletores, para que nós possamos ter essa ação, principalmente, não existisse negócio de tarefa. A gente tem ideia que eles ganham pouco, acho que deveria melhorar sim o salário deles, mas também precisa melhorar essas ações. Não tinha que pôr na esquina, não tinha que pôr nada. Eu moro próximo à esquina. Se você vê a situação que fica, não sou eu. De mim, tem várias pessoas no nosso município que moram próximo à esquina, e é triste de ver lixo e os coletores. Muitos lugares não passam a pegar. Então, isso é com tristeza que eu vejo o nosso município. Então, é um papel, nós, como cidadão, nós, como vereadores, e você, Clóvis, como secretário, até o momento, né, para a gente possa ter uma ação diferente. Então, eu estou aqui, dar os parabéns para vocês, né, o Executivo, parabenizar todos os envolvidos, principalmente os nossos conselhos, né, que, como eu estava dizendo, que eu, Vinícius, né, se a Célia Pence aprovou ou elogiou, então quem somos nós para discutir, né? Então, é um ícone nosso, é uma pessoa fantástica no nosso meio, né? E acho que isso é fantástico para a nossa cidade. Então, meus parabéns, e tenho certeza que a gente vai vencer mais essa etapa ainda. Meu muito obrigado. Gordinho, com relação à coleta seletiva, durante a minha graduação, eu estagiei na cooperativa e fiz muito trabalho de porta a porta, bateram muitas vezes a porta na minha cara, nessa tentativa de aumentar a arrecadação da cooperativa. Eu sei o trabalho que isso tem, mas é um trabalho de formiguinha, porque quando eu iniciei minha graduação em engenharia ambiental, eu tive que convencer os meus pais e os meus irmãos em casa a fazer a separação. Quando eu casei, eu tive que fazer a mesma coisa com a minha esposa. Então, é um trabalho que depende das crianças da escola, mas também depende da igreja, depende de nós com os nossos vizinhos. É um trabalho que tem que ser feito aos poucos, mas tem que ser feito por todos. Tá? Todos que têm essa consciência precisam estar fazendo. Com relação ao sistema de bandeira, né, retomando aí, eu não tiro a culpa da prefeitura por realizar o sistema de bandeira, né, muitas vezes, como você disse, de maneira incorreta, não passam para fazer a retirada, mas existem algumas situações também em que a própria população, né, deixa de colocar o lixo no horário correto e aí acaba levando e acumulando na esquina depois que o caminhão já passou. Né? Então, a população também tem a sua parcela de culpa, o que também precisa ser melhorado por nós, por todos nós, certo? E com relação às disposições irregulares, muitas vezes eu fui questionado, né, estando à frente do CIVAP, e hoje em dia também, né, às vezes as pessoas que me conhecem, sabem que eu sou da área ambiental, ligam para mim e falam assim: Leandro, onde eu levo tal coisa em Assis? Eu falei: não leva, não tem onde levar. Né? Porque o aterro de inertes não recebe. Por exemplo, onde eu levo um guarda-roupa em Assis? O aterro de inertes não recebe. Onde eu vou colocar isso?
né? E a pessoa acaba não querendo ficar com aquilo em casa. Então, essas ações precisam realmente ser efetuadas de maneira rápida para poder possibilitar que a população faça, aqueles que querem fazer da maneira correta possam fazer. E os que estão fazendo da maneira errada hoje, parem de fazer e passem a fazer da maneira correta. Né? São duas vertentes, aí, duas ações a serem feitas, né? De dois grupos distintos. Bom. Martinho, por favor. Ligou? Meu nome é Martinho, sou geólogo e consultor ambiental. No plano, foi uma apresentação sucinta, né, devido à audiência, tal, uma apresentação sucinta, mas eu tenho algumas dúvidas, né, que é o quê? Quando você fala em porcentagens, eu não vi aqui os volumes, tá? Quer dizer, está no plano, eu não li o plano, como eu já tinha falado para vocês, mas um plano, para ele ser exequível, né, nós temos que ter um levantamento de custos. Então, quando se fala em porcentagem de melhora, né, de 5%, de o que for, né, no plano está levantado o custo disso daí por ano, o quanto que a prefeitura vai pôr, ou quanto os órgãos, quem for participante, né, atuante no plano, porque senão fica um plano só para cumprir tabela. Porque já está se empurrando com a barriga desde 2012, o governo federal vem dando tempo, né, que ele vai, não entregou, e vai, quer dizer, tudo isso para se fazer cumprir tabela, que é uma vergonha, né? Então, o governo federal não dá um basta, que agora deu, tem que apresentar, e se o plano não for exequível, vai ser uma coisa para cumprir tabela. Porque daí a administração fez a parte dela, que já devia ter feito há anos atrás, mas esse plano nunca vai ser colocado em prática, porque custos. Então, eu prefiro pôr num plano que eu recupero 1% do que pôr 10% e não conseguir fazer nada. Por quê? Custos. A que custo isso vai para a prefeitura? Né? Para o primo pobre, que a gente brincou, que o meio ambiente é o primo pobre. É o primeiro a tomar pancada, é o último que tem verba. Tá? Então, se o plano não tiver essa parte financeira acompanhando ele, vai ser meramente cumprir tabela. Tá? Então, eu gostaria de saber se tem, né, esse plano, teve um pensamento de custos, essa meta de 5% por ano, que nós vamos levar 20 anos aí, né, para se chegar onde a gente quer, qual é esse custo? Tá bom, vai ter um custo X. Da onde vai sair esse dinheiro? Porque fica uma coisa jogada. Né? Então, os nossos planos, que outros estão vindo aí, nós temos que ter o compromisso de fazer o plano e mostrar o custo dele, porque senão fica muito bonito. Né? Mas a gente vai para casa, fica nisso, e eu quero pensar se isso, a prefeitura vai pôr 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, num plano que é necessário, mas a que custo? Será que eu tenho essa verba? Né? Vou depender do governo federal? Né? Tá bom, estamos ferrados. Né? Desculpa o termo. Mas, então, ele tem que ser exequível. O bom é inimigo do ótimo, né? Já falava assim, então não adianta ter um bom plano, mas se não é exequível, não. Eu prefiro ter um plano regular, mas exequível. Estou fazendo. Menos, mas estou fazendo. Efetivamente. Então a minha dúvida é essa, nesse plano teve esse lado? Ou isso é uma complementação que vem? Porque assim, quanto à aceitação do plano, ele tem que ter, todo mundo tem que estar entendendo, porque depois fala, todo mundo passou, mas vai gastar 1 milhão por ano. Nossa, mas eu não tenho isso. Então, tá bom? Era só essa questão. Os valores executados pela prefeitura hoje na gestão do resíduo é apresentado no plano. Porém, em outras, desde lá de 2013, 2014, quando se discutia esses planos dentro dos conselhos, o conselho colocava ações
para a prefeitura executar dentro do plano, para atender, né, que tinham custos muito elevados, que eram aí sim inexequíveis. Então a ideia agora foi de apresentar, deixar o plano mais maleável, onde a prefeitura possa optar pelas ações que ela vai escolher, que ela vai efetuar para atingir aquela meta. Ou seja, a ação que, economicamente falando, seja mais viável para ela. Eu não vou falar que a prefeitura vai fazer o A ou o B. Ela tem, no plano, ele foi montado de uma forma que se possa escolher o que fazer para daí buscar atingir o plano também com a verba que estiver disponível. Não foi mencionado verbas que já estão orçadas pela prefeitura, mas sim a ideia de se buscar verbas externas para conseguir cumprir essas ações. E não se sabe qual é a verba que vai ter disponível para isso. Não sei se eu te respondi. Não, você me respondeu que não tem um plano de gasto e sim ficou aberto, né? Que não é o melhor método, com certeza, porque vocês vão sair e vão entrar outros, né? A prefeitura é dinâmica, então você vai deixar quem entrar, que meta que ele vai ter? Será que a meta, o gasto que ele fez? Então, teria que ter sim, né, uma crítica construtiva, tá? Nós estamos aqui para isso. Tem que ter sim uma meta, tem que ter um custo. Se isso não for cumprido no primeiro ano, o plano já começou a dar para trás, mas vamos tentar no segundo. E se não cumprir no segundo? Bom, então, sabe, você tem que ter. Se ficar aberto, me desculpe, mas amanhã você vai pegar esse plano e vai pôr lá para segurar a porta de um departamento, porque vai ser um peso morto, porque não tem meta. A meta de 5% por ano custa quanto? Né? Tem que ter, porque se ficar aberto, Leandro, fica uma coisa aberta. Gasta onde? Melhor. Não, você tem umas coisas que você tem que fazer, outras coisas sim você pode levantar mais, tentar trazer as universidades, né, trazer outras, mas tem coisas que tem que continuar, tem que gastar, não pode deixar no plano solto, porque você há de convir que a cada 4 anos muda a equipe, e a equipe que entrar vai pegar isso e vai pôr para segurar. Por quê? Não está cumprindo a meta, por que eu vou cumprir? Agora, se cumprir a meta, mesmo que for menor, né, execuível que eu falo, quer dizer, não significa que 5% não consiga, mas na hora que você faz a meta, eu consigo apresentar que a meta está sendo cumprida. E quem entrar vai conseguir fazer, porque eu consegui. Tá bom, tem altos e baixos da economia, mas você tem uma meta. Se não por meta, você me desculpe, vai ser para cumprir tabela, para ficar de acordo com o governo federal, para ter verba. Perfeito, abriu-se uma porta, porque é difícil mesmo. Mas nós, como os munícipes, quando os técnicos que estão sentando aí, que têm responsabilidades, nós temos que pôr algumas metas, senão a gente não consegue mensurar isso, nós não conseguimos avaliar se essa metodologia que vocês estão usando daqui a 5 anos foi viável. Porque senão fica solta de novo. Isso nós não podemos deixar para... isso não pode acontecer. Nós somos gente educadas, né? Temos a educação como princípio, então nós temos que tentar melhorar. Não podemos fazer igual como todo mundo está fazendo. Tá bom? Tá certo? Obrigado. Obrigada. Boa noite. O senhor levantou a mão? O senhor quer falar, por favor? Agora não. Olá, tá ligado, né? Boa noite, meu nome é Flávio. Falar um pouquinho mais perto do microfone, porque está sendo televisionado e as pessoas de casa não vão ouvir o senhor falar. Certo. Boa noite, meu nome é Flávio Fusili. Eu sou formado em gestor ambiental, já está fazendo uns 6 a 7 anos. E eu trabalho na área de eletrônica há mais de 30 anos. Bom, nós temos um problema. De todas as gestões que passaram
pelo município, em outras palavras, todos os prefeitos que passaram, todas as gestões passadas, todos os lixos em si, na área, como aglobar tudo, né? Vamos dizer que todo o impacto do lixo era absorvido de um modo ou outro. Na época que eu fiz uma avaliação sobre o impacto ambiental, ele trouxe assim até uma preocupação, porque era totalmente destinado a ser enterrado. E isso, cerca de 70% até 80%. E 20% era muito pouco absorvido na questão de reaproveitamento. Bom, com tudo isso, o parque industrial, que absorvia todo esse material, era um descaso, porque nós tínhamos a Cocassis já implantada há muitos anos, já está aí no mercado, em outras palavras, na linha de trabalho, e com tudo isso ela não absorvia esse material. Bom, sabe-se que na área de eletrônica, os aparelhos eletrônicos, ele abrange 3 tipos de matéria-prima, 3 até 4, se for subdividir, vai dar mais de 6 matérias-primas, né? Plástico, vidro, componentes eletrônicos, chapa de aço, cobre e vários outros interligados. Acontece o seguinte, toda a cidade, um exemplo, Assis, vamos supor que ela tenha 80 mil habitantes. Cada residência tem de 3 até 4 aparelhos de televisores. Hoje não tem destino adequado para o vidro e nem o plástico. O plástico, do ano passado para cá, já tem uma diretriz. Mas o vidro não tem. E eu já fui atrás do prefeito, do Márcio, que é o vice-prefeito, para conversar a respeito disso, para a gente fazer uma interligação. Por favor, o senhor podia partir para a sua conclusão, porque nós temos 2 minutos para cada, para que a gente possa continuar num debate democrático, que todos possam falar. A respeito disso, já se vem perdurando há um tempo, desde o começo da gestão do prefeito, para se destinar esse lixo, o plástico e o vidro, e não tem um destino correto. Ninguém quer absorver isso. Em outras palavras, precisa se fazer algo a respeito, né? E não tem. Você vai falar com o pessoal da CIVAP, da Cocassis, eles descartam. Eles falam, nós não temos aonde pôr isso. Você se vira com isso. Eu trabalho há mais de 30 anos na área de eletrônica. E nós temos aproximadamente quase 1 milhão de televisores, abrangendo plástico, vidro e materiais agregados. Se existisse uma norma, uma diretriz da prefeitura que se interessasse a fazer transformações desses materiais, teria possibilidade. Coisa que não tem interesse de ninguém. Então, o que eu estou querendo explanar é o seguinte, é que a prefeitura tem que pôr uma posição. Se ela não tem uma posição a respeito disso, ela tem que se agir a respeito disso. Tem que arrumar uma norma a respeito disso. Porque não é só 1 milhão. Está chegando esses outros aparelhos eletrônicos que não tem destino, né? É isso. Ok. Obrigada, boa noite. Posso? Por favor. Com relação aos resíduos eletroeletrônicos, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos fala de logística reversa, que é uma obrigatoriedade do fabricante de recolher esse tipo de resíduo. Então, deve-se procurar o fabricante do equipamento. E também existe no município de Assis um projeto em parceria com o CIVAP para recolhimento de eletroeletrônicos. Tá? Então, essas são as 2 ações que a prefeitura toma. Um é o cumprimento da lei, com relação a buscar o fabricante do equipamento, e o outro é em parceria com o consórcio para a destinação de eletroeletrônicos.
Ok? Cícero, por favor. Boa noite a todos. Eu sou membro do CONDEMA e também responsável pelo departamento lá da Secretaria da Saúde, Departamento de Vigilância em Saúde, Departamento Epidemiológico, ok? E estou aqui para falar a respeito desses eletrônicos. Você acabou de dizer a respeito que já tem essa parceria com o CIVAP. Mas o que ele quis dizer aqui, o que acontece? A população, ela recolhe, ela tira tudo que vale ali daquela carcaça de televisão e descarta. Hoje nós estamos, ali na pasta, Departamento de Endemias, nós estamos com essa grande dificuldade. Por quê? Nós, quando assumimos ali em janeiro, nós catávamos ali picapes lotada de carcaças de televisão, tubos e também esses plásticos que ele disse. E nós não sabíamos onde levar, acabávamos levando lá no CIVAP, eles não recolhem, eles recolhem só se tiver a carcaça toda, se tiver ali o cobre, se tiver os materiais valiosos. O que nós encontramos não são esses materiais, a população tira tudo e joga lá, descarta. Só que esse material é tóxico, principalmente do tubo. Ali tem chumbo, ali tem mercúrio, e são descartados aí na cidade, em terrenos baldios. E hoje nós não temos como coletar. Já falei com o Clóvis lá, né, Clóvis? No Obras, já conversamos a respeito disso. Já conversei com o Credir na Secretaria do Meio Ambiente, e hoje a maior dificuldade ali no departamento nosso de endemias é com relação a esse material. Tanto que eu pedi para uns agentes que, por enquanto, nós não temos um local para colocar, a gente não vai fazer a recolha, porque vai colocar onde esse material, né? Então, essa é a minha fala aqui com relação a essa grande problemática que precisamos colocar dentro desse plano também para solucionar esse problema, não só de Assis, mas eu acredito que de toda a região. Muito obrigado. Essa questão que você colocou, do CIVAP não recolher, é por conta da forma do convênio que existe com a empresa que coleta para o CIVAP. Ela só coleta mediante estar todos os materiais, porque é com isso que a empresa que coleta tem lucro, né? O custo de destinação dos tubos é um custo elevado por conta dos contaminantes que tem, é um resíduo perigoso, tá? Então existe, caso a prefeitura vá assumir isso, que eu acho que não deve, né, porque não é uma obrigatoriedade da prefeitura e sim do fabricante do equipamento fazer essa coleta, existe um custo alto e que aí sim precisa ser discutido para ver se vai ter verba disponível para essa destinação, tá? Só para esclarecer. Ok, gente. A Prefeitura, então, o Poder Executivo, depois de amplas discussões nas secretarias, conselhos, CONDURB, CONDEMA, audiência pública, encerra aqui, então, a sua necessidade de passar por todos esses órgãos para que o plano municipal pudesse ser aprovado e encaminhará, então, para a Câmara de Vereadores, para esta Casa de Leis, para que aqui os vereadores possam aumentar as discussões, fazerem nova audiência pública, para que possam fazer ou não novos apontamentos ao plano de resíduos sólidos. Então, o próximo passo do Poder Executivo é encaminhar um projeto de lei com resíduos sólidos para que seja discutido, aprovado e votado pelos vereadores. Ressalto mais uma vez, como já dito pelo secretário Clóvis e pelo engenheiro Leandro, que o plano de resíduos sólidos é um marco para a nossa população, para que a gente, então, agora possa ter esse norte, para que agora a gente possa buscar dinheiro federal, subsídio, para que possamos, então, investir no meio ambiente assisense. Eu gostaria de justificar a ausência do senhor prefeito José Fernandes, que está em repouso em razão de uma lesão no joelho.
Então, ele pede para justificar a ausência dele. O vereador também, boa noite, André Borracha, que chegou um pouco depois do início dos nossos trabalhos. E é isso. Então, nós, brevemente, estaremos encaminhando o plano de resíduos sólidos junto com o projeto de lei, para que, então, os vereadores possam aumentar as discussões e nós, do Poder Executivo, aguardamos o retorno da sociedade e a participação numa segunda oportunidade. Obrigada e boa noite.